Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês, não se iludam, não vai parar. Eles não vão parar. Eles não vão querer dar sossego para a humanidade, porque uma humanidade com sossego, com prosperidade, é uma humanidade que é forte, é fortalecida, tem meios para estudar, tem meios para entender o que está acontecendo. Essa história toda que a gente está ouvindo aí de uma nova crise sanitária surgindo, de um novo agente causador, é tudo para manter a população sempre na mesma atmosfera de escassez, a mesma atmosfera de medo, porque você quando mantém o povo na escassez e no medo, eles sempre ficam dependentes, eles sempre ficam pedindo ajuda, eles sempre se sentem frágeis e limitados, e é isso que está sendo programado. Não se iluda, eles não vão deixar mais a humanidade ter paz, eles não vão deixar mais o avanço do progresso da ciência ser traduzido em bens materiais, em melhora da qualidade de vida. Eles não vão deixar isso acontecer, ok? Quando a gente dá uma olhada no 1984, que eu tenho relido, né? Terminei de reler o livro por causa do curso do Clube de Leitura Daniel Lopes, é estarrecedor, né? Eu já tinha lido um tempo atrás, tive que reler. Nessa releitura você vê um retrato perfeito do que está acontecendo hoje. Por quê? Primeiro você vê a ideia do inimigo invisível, que é o agente causador da crise sanitária. Depois você tem um inimigo visível com a crise lá em Kiev. Agora você volta a ter um inimigo invisível novamente, um novo agente causador para uma nova enfermidade, com possibilidade aí, que a mídia está dizendo, colocando esse medo, de uma nova crise sanitária global. Isso é o conceito que está aqui no 1984 de conflito eterno. O conflito eterno, ele não apenas deixa a população sempre com uma sensação de que está sempre com medo, sempre assim apreensiva, mas faz com que até inclusive o excedente da produção seja todo gasto nos conflitos, para que o excedente da produção não faça com que haja um melhoramento da qualidade de vida das pessoas. É exatamente isso que a gente está vendo acontecer hoje. Nesse livro, que junto com a Revolução dos Bichos está a promoção de 58% na livraria Daniel Lopes, o link está aqui embaixo, é uma promoção por tempo limitado, está terminando, é a última semana, de R$ 107,00 por R$ 45,28, ok? Nesse importante livro, você vai ver que a guerra nessa história não é mais travada contra os estrangeiros, mas contra os inimigos domésticos, os dissidentes domésticos, ou seja, não é mais uma disputa com as pessoas de fora, com outros países. Agora é a disputa com os inimigos de dentro. Vejam só essa ideia toda que tem começado desde o dia 6 de janeiro de 2021, lá na capital americana. Lembra que eles montaram essa ideia dos inimigos domésticos que o presidente americano está usando muito e aqui também tem sido muito falado? Então, esse novo objetivo dos conflitos, no 1984, não é mais conquistar territórios ou impedir que territórios sejam conquistados. O novo objetivo é meramente manter intacta a estrutura da sociedade, o status quo, manter quem está no poder continuamente dominando e manter quem está subordinado continuamente subordinado. Na página 217 desse livro, a gente tem uma passagem que é categórica, para você entender esse clima que estamos vivendo hoje. Nessa passagem, o livro vai falar sobre o mundo sendo dividido em 3 tipos de pessoas. Pessoas altas, médias e baixas, no sentido de grupos altos, grupos médios e grupos baixos. Olha o que o livro vai dizer aqui sobre esses 3 grupos. O objetivo dos 3 grupos são inteiramente inconciliáveis. O grupo alto tem o objetivo de permanecer onde estão. O objetivo do grupo médio é trocar de lugar com o alto. E o objetivo do grupo baixo, quando eles têm um objetivo, pois um traço permanente dos grupos baixos é que eles são amassados demais pelo trabalho para ter consciência, mais do que de vez em quando, de qualquer coisa fora da sua vida cotidiana. O objetivo, então, do grupo baixo é abolir todas as distinções e criar uma sociedade em que todos os homens sejam iguais. Olha só, os grupos sempre no poder. Só que o que acontece? O grupo médio, quando ele quer tomar o poder, o que eles fazem? Eles usam
as ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade, como fizeram lá em 1789 na França, usam isso para assim, influenciar o grupo baixo se empolga, acha que o grupo médio está lutando em favor dele, e aí eles ajudam o grupo médio a tomar o poder, mas quando o grupo médio toma o poder, logo eles jogam o grupo baixo de volta na sarjeta. E o grupo médio, quando está lutando pelo poder, sempre usa essa mesma estratégia de lutamos pela igualdade, pela justiça, pela fraternidade, pela liberdade, mas quando conquista o poder já joga de volta na sarjeta aqueles que o ajudaram. E a gente sabe, né, que no socialismo o objetivo é estabelecer, sempre foi, né, nós queremos a liberdade, nós queremos a igualdade, mas esses objetivos eles foram sendo cada vez mais abertamente abandonados. No livro 1984, esse socialismo que governa, nessa distopia sinistra desse livro e cada vez mais real, nesse socialismo desse livro, ele já proclama abertamente que o objetivo não é buscar a igualdade, nem a fraternidade. O objetivo é retirar as liberdades e manter a desigualdade, né? Muito interessante isso, né? Porque eles vão dizer que o objetivo, no final das contas, é deter o progresso e petrificar a história. Por quê? A tecnologia, as novas tecnologias estavam permitindo o quê? Que os problemas da humanidade fossem resolvidos. Problemas de escassez de alimento, problemas de escassez energética. E hoje, nós já temos tecnologia suficiente para ninguém precisar pagar a conta de luz, para ninguém ter que ficar se desgastando todo de trabalhar. A gente podia estar vivendo só no lazer, só na cultura, só na diversão. Mas é claro que isso não pode acontecer, porque o melhoramento de vida dos grupos inferiores atrapalha o status quo, ou seja, aqueles que estão no poder. Por isso o progresso precisava sempre ser interrompido por meio de conflitos, revoluções e por meio da ignorância também. Dessa forma, o que acontece? Hoje, os cientistas e outros técnicos, né, sociólogos, jornalistas, professores, publicitários, sindicalistas, eles se tornam uma nova classe dominante. E é uma classe dominante muito problemática porque está sempre obstinada por totalmente esmagar a oposição. Veja o que acontece hoje, né? Eles não querem que tenha nada de oposição. Ninguém da oposição pode nem dar oi, nem bom dia, que já é um problema. Isso já é judicializado. Tem até um livro interessante falando da ciência, né? A ciência, em vez de trazer o progresso, está trazendo só o melhoramento da dominação. Com esses novos recursos tecnológicos, como a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, a ideia da moeda digital centralizada pelos bancos centrais, a ideia do crédito social, todas essas ideias sinistras, essas inovações tecnológicas estão fazendo uma tirania científica. Esse livro também está com a promoção inacreditável aí na livraria Daniel Lopes. Então, olha que curioso, né? No passado, os dominantes, eles não conseguiam manter a população diante de uma vigilância contínua. Não tinha tecnologia para isso. Mas, com o surgimento das novas tecnologias, com o desenvolvimento da imprensa, do cinema, do rádio, do telefone, da internet, do smartphone, tudo isso, essas novas tecnologias, em vez de libertar o homem, fizeram com que o controle da opinião pública fosse ainda mais fácil de fazer. Trouxeram o fim da vida privada e pela primeira vez na história da humanidade foi possível criar uma total uniformidade de opinião, né? Hoje tem uma opinião central, quem não concorda com ela, eles falam que tem que ser retirado do espaço público e cancelado, literalmente. Por exemplo, aquela história da abolição da propriedade privada, né? Fez com que os bens ficassem agora nas mãos de um grupo ainda menor de pessoas, da elite partidária, né? De forma que a desigualdade econômica então se torna permanente. Só que nós sabemos que se perpetuar no poder dá muito trabalho, assim como também é muito difícil eternizar uma sociedade controlada. Só há 4 maneiras, segundo 1984, de quem está no poder ser derrubado. Primeiro, ser vencido de fora, fazer um governo muito ruim que vai provocar a revolta das massas, permitir que um outro grupo médio descontente se fortaleça e tenha meios de ação para derrubar o líder, ou perder a autoconfiança e a disposição de governar. É por isso que, no final das contas, o fator determinante para a perpetuação no poder
é a atitude mental dessa classe dominante. A atitude mental de querer continuar eternamente no poder e controlar a mente daqueles que estão subordinados. Por isso, tão importante o controle das escolas e das universidades para permitir que a consciência das novas gerações seja continuamente moldada pelo grupo dirigente. É isso que a gente está vendo acontecer com esse negócio de crise sanitária, conflito, crise sanitária, mais conflito, escassez de alimento, escassez energética e dependência total do Estado. É isso que eles estão fazendo. Eles estão moldando continuamente a consciência das massas. E isso tem como objetivo controlar o pensamento das pessoas para que elas não tenham pensamentos contrários ao senso comum. O objetivo, então, é dominar todas as crenças, os hábitos, o gosto pessoal, as emoções, as atitudes mentais, que é sustentar uma mística de que a pessoa não pode resolver os problemas por conta própria, mas depende de um Estado, ou de um líder, ou do governo para resolver os seus problemas. E é impressionante isso, né? Quando a gente vê que a ciência e a tecnologia estão vindo aí para trazer esse medo, essa preocupação, essa sensação sempre de angústia e de que algo ruim vai acontecer. Por isso eu digo para vocês, pessoal, mais do que o poder sobre o corpo e a movimentação das pessoas, poder que eles já conseguiram, né? Hoje você, para ir para cá e para lá, você tem que pedir autorização, você tem que mostrar um passaporte, uma autorização para poder entrar e sair dos lugares. Mais do que o controle sobre o deslocamento e sobre o corpo das pessoas, eles querem mesmo o controle do pensamento. E não tem melhor maneira de controlar o pensamento da pessoa, mantendo a pessoa sempre preocupada, sem tempo para refletir e também sempre com medo e com receio. Dessa forma, a ideia é não haver mais curiosidade. Eles querem reformar primeiro o intelecto, depois as emoções. O intelecto eles já reformaram quando controlaram as escolas e universidades. Agora eles estão reformando as emoções, fazendo com que as pessoas fiquem sempre cultivando emoções de medo e de negatividade. Então, a grande questão agora, pessoal, é que se depender dos grandes poderosos do mundo, o mundo nunca mais vai ter paz, nem tempo para refletir e buscar o lazer. Estarão sempre isolados, sempre com medo e sempre apreensivos com relação a qual será o próximo problema que vai surgir no mundo. Tem um novo problema surgindo, mas eu digo para você, tem uma solução. E essa solução não é humana, não. Sua solução está em Deus. Essa solução vem da orientação que nós recebemos de Deus. Você sabia que você pode orar e Deus te responde? Ele responde as orações. E eu digo para você, no momento desse de tanta angústia, que você olha o mundo, você dá até um desânimo. Eu vou falar para vocês, eu reli esse livro aqui, me deu um desânimo, porque eu vi que isso tudo que eu tinha lido anos atrás, hoje está se cumprindo. Mas no meio de todo esse desânimo, eu tenho uma esperança. E a minha esperança está em Deus e não no homem. Porque Jesus prometeu que no mundo nós teremos aflições, mas ele falou para nós não nos preocuparmos porque ele venceu o mundo. E eu digo para você, tudo isso de ruim que está acontecendo no mundo já havia sido profetizado pelas Escrituras. E a Bíblia fala qual é a maneira de você se proteger de verdade disso. Além de você estudar, ser prudente, ser uma pessoa bem informada, porque a Bíblia diz, errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus, e a Bíblia diz, meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. Além disso, a maneira de você se proteger é você entender a vontade de Deus para a sua vida e receber de Deus as coordenadas que você precisa, ok? Por isso que eles querem tirar a fé, por isso que eles querem tirar o cristianismo, porque eles acreditam que o cristianismo é a origem de todos os problemas. Como Freud falou no seu trabalho Mal-Estar na Civilização, como o Max Weber falava, né, que a ética protestante era o espírito do capitalismo, ou seja, o protestantismo gera o capitalismo, que gera a desigualdade e gera os problemas do mundo. Eles sabem que a grande força que existe na humanidade é o cristianismo, que a grande cultura que venceu as fases mais tenebrosas da história humana é o cristianismo. E é por isso que a gente precisa restaurar o cristianismo e restituir o cristianismo à referência e à vanguarda da cultura
do ensino, da sociedade, do pensamento, da arte e da filosofia. É um projeto que eu estou propondo para vocês e que muitas pessoas já estão participando diariamente, ao vivo no Instagram às 9h15 da manhã, de segunda a sexta. Convido vocês para participarem conosco dos estudos ao vivo, abertos para todo mundo, lá no meu Instagram, daniel.lopes, às 9h15 da manhã de segunda a sexta, chamado Desconstruindo a Revolução Cultural, restituindo o cristianismo à vanguarda da cultura, das artes e da filosofia. Venha participar conosco, porque isso aí é você proteger a sua mente. Porque, mais do que controlar o corpo, eles querem controlar a mente. Mas quem tem a sua mente voltada para Deus, tem o capacete da salvação, que Cristo concede a todos aqueles que o reconhecem como único e exclusivo Senhor e Salvador. Ok? Fica o recado para você e eu digo para você aqui, faço uma pergunta. Você acha que esse novo agente causador aí, a varíola, vai virar uma nova crise sanitária global? O que você acha? Links aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!